Olá, aula de redação, página 141 do seu material. O tema da redação que nós vamos trabalhar agora é o aumento da taxa de criminalidade entre os jovens brasileiros. Quando você for fazer uma redação para um concurso, você vai, ao ler a proposta, como esta aqui, você está observando que a banca lhe pede um texto dissertativo argumentativo. Esse é aquele texto em que você vai discorrer sobre um tema que está aqui colocado, e para fazer isso, você precisa ter um conhecimento sobre o assunto, logicamente, ninguém escreve sobre o que não conhece, e para isso, você tem, na sequência da proposta, alguns textos de apoio para despertar a sua lembrança sobre o assunto, que você vai juntar com o seu repertório, com a sua bagagem cultural, com o seu conhecimento de mundo, e aí você vai elaborar uma tese, ou seja, um ponto de vista. O que é que eu penso sobre esse assunto, né? O que é esse assunto para mim? E a partir disso aí, você vai se lembrar que então aqui é o texto onde você vai expor o seu conhecimento, seu ponto de vista sobre o tema dado. Isso você vai fazer dividido em 3 partes, que são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, ou seja, o seu texto tem que mostrar que ele tem início, meio e fim, e esse início, meio e fim vai ser dividido em pelo menos de 4 a 5 parágrafos, porque nós vamos, então, no primeiro parágrafo, fazer a introdução, que é o momento em que você faz a apresentação do tema, ou seja, você contextualiza o tema e o seu pensamento sobre ele, a sua tese, seu ponto de vista sobre ele. Então, você apresenta esse assunto, você apresenta o tema. E, é claro, a hora que você vai começar a escrever, você já pensou como é que você vai defender seu ponto de vista, ou seja, que argumentos você vai utilizar que sejam suficientes para comprovar que o que você pensa está correto. Então, você vai apresentar ali o tema, seguido da argumentação que você prevê que será bastante para expor as suas ideias, comprovar as suas ideias, certo? E é claro que de forma bem objetiva, certo? Isso aqui tudo objetivamente, não, aqui não é hora de você discutir, de você explicar nada, é só apresentar. Aí depois, no desenvolvimento, que vai ser o segundo e terceiro parágrafo, ou também o quarto, né, que eu já disse que podem ser 4 ou 5 parágrafos. Isso é porque você pode fazer só 2 parágrafos de desenvolvimento, mas você pode fazer 3 também. O ideal, né, são 3 parágrafos, e depois, então, ficaremos com o quarto parágrafo, que é a conclusão, se você tiver feito só 2 de desenvolvimento, ou então o quinto parágrafo, se você tiver feito 3 de desenvolvimento. Lembrando que no desenvolvimento é onde você vai argumentar, onde você vai discutir, comprovar as suas ideias. Então, essa é a parte mais importante da sua redação, e cada ideia deve ser desenvolvida em um parágrafo, certo? Cada ideia em um parágrafo, e seria muito interessante se você conseguisse fazer pelo menos 3 períodos por parágrafo, ou seja, 3 períodos por parágrafo. Período é delimitado por uma pontuação que exige letra maiúscula depois. Então, seria importante que você fizesse uma afirmação, que nós vamos chamar de tópico frasal, ponto final. Depois, você coloque mais 2 períodos na sequência para comprovar aquela afirmação. Dependendo do tipo de afirmação, às vezes você traz exemplos, você cita
autor, você cita algum estudo, né, que possa ajudar a comprovar aquela ideia. E no 5º parágrafo, se você for fazer 3 de desenvolvimentos, então é a hora que você vai arrematar todo esse assunto aí. Ou seja, é a hora de fechar né, o assunto, fechamento das ideias discutidas. Aí você sabe muito bem, já discutimos isso em sala de aula, que é necessário, é essencial que você comece com um conectivo conclusivo, né? Por exemplo, portanto, é o mais utilizado, um logo, né? Dessa forma, assim sendo. Então, você começa com um conectivo conclusivo, que exige vírgula depois dele, lógico. Depois você faz uma reafirmação da tese do tema, certo? Então, você vai fazer uma reafirmação, como se estivesse lembrando de que se tratava o assunto da redação. Então, você faz uma reafirmação do tema. Isso aqui deve ficar, né, já deve ser o seu primeiro período, e como nós precisamos fazer pelo menos 2, mas o ideal são 3 períodos por parágrafo, agora você também sabe que tem que apresentar uma sugestão para solução, né? Então você vai sugerir algo para solucionar o problema que estava sendo discutido, e ao apresentar esta sugestão, você precisa colocar os executores, os possíveis autores das ações que vão ser executadas para solucionar o problema. Então, ao apresentar a sugestão para o problema, que nós chamamos de a intervenção, é o que vai fazer para corrigir aquele, no caso nosso aqui, aumento da taxa de criminalidade entre os jovens brasileiros. Então, você deve colocar também quem é que pode executar. Então, tem que vir executores. Então, isso aí pode ser o 2º período do seu parágrafo de conclusão. E, por fim, como é que ficaria se tudo isso aí fosse realmente observado, ou seja, o resultado dessas ações, certo? Ótimo. Aí, na sequência, na sua apostila, vem os textos de apoio, que você deverá lê-los com atenção. Eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo, para não prolongar o vídeo, mas nós já vimos logo que se estamos falando de aumento de taxa de criminalidade entre os jovens, então aí já é um bom, como diz, um bom começo nós conhecermos algum trecho lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque se nós temos aí os jovens inseridos no mundo do crime, alguma coisa deve ter ficado falha na formação desse jovem. E se temos o Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir uma formação plena, olha só, visando o desenvolvimento, veja bem, visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, quer dizer que o que a gente começa a pensar? Se isso tivesse sido observado, que está elencado na lei, por que teríamos tantos jovens se inserindo no mundo do crime? Então, a gente começa a fazer um paralelo, né? Estas garantias, estes direitos que são elencados lá, não devem ter sido observados na criação, na formação de muitas crianças e adolescentes, senão não teríamos um aumento na taxa de criminalidade. E, continuando a leitura dos textos de apoio, você vai ver que especialistas afirmam que o envolvimento de menores com o tráfico de drogas é um dos maiores responsáveis pelo aumento nos últimos anos da entrada de crianças e adolescentes no mundo do crime. Então, já que estamos falando disso, aumento da taxa de criminalidade entre os jovens, aí especialistas já estão apontando que o tráfico de drogas é o
caminho mais curto para, né, está sendo mais frequentado, tirando o jovem do mundo da legalidade e inserindo no mundo do crime. Bom, então aí ele tem a opinião deles, segundo eles, isso se deve à fragilidade do atual sistema de proteção social, a má qualidade dos ensinos fundamental e médio, falta de iniciativas e programas governamentais para atender menores, tanto os que estão em situação de riscos, que são vulneráveis, que podem se inserir no mundo do crime a qualquer momento, como também está falhando para corrigir aqueles que já estão inseridos, para retirá-los desse mundo do crime. Bom, e você continua a leitura, depois você verá o gráfico que mostra a inserção de jovens no mundo do crime, a idade e os estados relacionados onde mais acontece esse fator. E aí, você soma toda essa leitura com o seu conhecimento de mundo e começa a pensar o que você acha disso. Então, por exemplo, supõe-se que você pense que, do jeito que as coisas vêm acontecendo na história do Brasil, aliás, ao longo de toda a sua história, com um retrato de desigualdade, né, insistente, sempre desigualdade social, sempre latente no meio social brasileiro, eu creio que nós não vamos ter uma mudança significativa do que está acontecendo. Devemos corrigir vários erros que estão persistindo no nosso cenário político, no nosso cenário social, no nosso cenário familiar, senão nós vamos ter que continuar convivendo com essas estatísticas aí de aumento do jovem no mundo do crime. Mas antes de eu pensar em fazer a minha introdução, eu já tenho que ter pensado que eu vou usar para discutir, para comprovar esse pensamento meu, de que do jeito que as coisas estão, nada vai mudar. Então, nós temos que, em vez de buscar combater o crime, nós temos que buscar com mais intensidade, com mais afinco, combater as causas que levam os jovens ao crime, a inserir nesse mundo. Então, é isso que eu acho que eu vou discutir na minha redação. Então, eu já começo a pensar aqui o que eu posso discutir nos meus parágrafos de desenvolvimento, que podem ser, como nós dissemos, só 2, né? Ou 3, então, segundo, terceiro e quarto parágrafos. O tamanho dos parágrafos também não quer dizer que tem que ser sempre dessa forma, mas geralmente vai ser mais ou menos 5 linhas cada parágrafo. E você, como eu já comentei antes, vai apresentar o problema, o tópico frasal, ou seja, faz uma afirmação para abrir aquele parágrafo, ponto final com aquela afirmação, e depois você vai comprovando, vai fundamentando o problema relacionado aí, e exemplifica como a situação acontece e termine esse parágrafo, né? Dê uma conclusão para esse parágrafo, retomando a resposta que foi dada ao tema. Isso demonstra, por exemplo, isso é como você poderia terminar esse parágrafo. Portanto, né, está concluindo esse parágrafo antes de passar para os demais. Mas aí você, então, já tem que, antes de fazer isso aí tudo, antes de você ter esse tópico frasal, você tem que saber o que eu vou escrever. Então, eu acho que a desigualdade social é uma das causas principais para levar o jovem a cometer atos ilícitos. Então, a desigualdade social é um argumento que eu vou usar em um dos meus parágrafos de desenvolvimento. Então, vamos supor que esse vai ser meu parágrafo primeiro de desenvolvimento, o segundo parágrafo da redação. No segundo parágrafo de desenvolvimento, que vai ser o terceiro parágrafo da minha redação, somado ao primeiro da introdução, eu vou falar, então, sobre, por exemplo, a falta de oportunidades que os jovens têm nesse mundo de hoje, onde proíbe-se trabalhar até, né, certa idade, não pode trabalhar, então aí o jovem vai ficando muito ocioso, os pais têm que trabalhar
para poder criar sua família, para sustentar a sua família, mas muitas vezes não tem nem com quem deixar os filhos ficam muito sozinhos, aí não tem a quem obedecer, eles vão criando suas próprias leis e vão, de repente, até também abandonando a escola, a escola não tem muito atrativo. Então, a falha também na educação, a falha na educação, mas ficou feia essa educação, hein? Então, vamos lá. A falha na educação, tanto a educação familiar, quanto a educação formal, a educação escolar, que anda muito precária no país, também vai ser mais um fator que vai aproximar o jovem do mundo do crime. E em terceira posição, eu posso pensar também na sensação de impunidade que nós vivemos nesse país, onde as leis são muito brandas ou muito demoradas para acontecer, para resolver os problemas. Então, a sensação de impunidade também é um fator que pode favorecer a pessoa a entrar no mundo do crime. Aí, antes de você, então, colocar tudo isso no papel, você já pode começar a pensar, mas por que nasce essa desigualdade social? Então, nós sabemos que a desigualdade social nasce principalmente quando os direitos dos cidadãos não são observados. Então, os direitos dos cidadãos não são observados como deveriam. E nós sabemos que lá na Constituição Federal de 1988, nós temos, elenca essa Constituição em um determinado artigo, elenca os direitos que seriam suficientes para garantir vida digna ao cidadão. Então, estou apenas fazendo o esqueleto aqui daquilo que poderia entrar no meu parágrafo de desenvolvimento, onde eu vou falar sobre desigualdade social. Então, se os direitos dos cidadãos não são observados, embora a Constituição Federal elenca vários que poderiam garantir vida digna ao cidadão, o que vai restar disso? Vai restar que nós vamos, nesse cenário de desigualdade social, as pessoas busquem, então o cidadão, a pessoa vai buscar um meio mais fácil de vida. Ou pelo menos às vezes nem é o meio mais fácil naquele momento. Às vezes é o único que ele vai ter, certo? Então, o meio mais fácil de sobrevivência, vou até colocar aqui, se não o único. Senão o único. Às vezes ele não tem outra opção mesmo. E aí ele começa a buscar essa solução para a vida dele, e como nós já até vimos num texto de apoio, a rota do tráfico, né? O tráfico de drogas é o atrativo mais chamativo para ele. Então, o tráfico de drogas, né? O aliciamento de menores vai ser o atrativo. Então, ou a solução para ele. Então, aí, com isso aqui, com esse esqueletozinho, dá para você observar que nós já vamos ter o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento. Quando eu for falar de falha na educação familiar ou na educação escolar, então eu vou lembrar por que falha. Porque os pais, eles já são vítimas, os pais já são vítimas do sistema, né? Ou seja, da falha, já são vítimas da falha da legislação que não observa os direitos fundamentais. Então, nem vou colocar da legislação, vou colocar assim, são vítimas da falha do poder estatal. Eu vou colocar do Estado. Ótimo. Então, quer dizer, eles já são vítimas, eles já
foram criados, eles já sobreviveram, estão sobrevivendo nesse contexto da desigualdade social. Então, eles têm um emprego que às vezes não deixa tempo nem para poder educar bem seus filhos. Então, aí o que vai acontecer? Eles falham na formação, na formação do caráter dos filhos, né? Vamos dizer assim, que forma na formação do caráter dos filhos, que passam a não ter, por exemplo, que começam a crescer não se importando com muita coisa ou com ninguém. Vai faltar empatia. Então, essas pessoas já crescem sem se importar muito com o semelhante. Então, ele não vai se importar também de fazer algo contra esse semelhante para conseguir aquilo que ele deseja ou que ele precisa. Quando falamos da falha da educação escolar, então nós sabemos que, infelizmente, nós temos um histórico de educação precária no Brasil. E uma educação precária também não ajuda na formação do indivíduo, né? Não forma pessoas para uma vida digna. Então, não forma pessoas para uma vida digna, para uma vida de respeito, para uma vida que pense, de um indivíduo que não pense só nele, que pense também no coletivo. Aí, não forma profissionalmente, então, não forma profissionalmente de forma bastante que ele, né, de uma forma suficiente para que ele tenha o seu sustento próprio quando ele estiver em idade de trabalhar. Olha que ele chega nessa idade, ele não tem preparo nenhum, não tem formação profissional, então não forma profissionalmente, não vou colocar não forma profissionalmente, não, porque é claro que senão você pode pensar assim, mas, né, então, não é bem isso, é sem qualificação profissional, fica melhor, né? Então você vai pensando o que você pode colocar, então sem qualificação profissional, vai relacionando neste esqueleto, no resumozinho, para você não perder o fio da meada. Então, isso aí tudo vai resultar a pessoa despreparada, né, para viver em sociedade, e ele vai fazer qualquer coisa para conseguir o que quer, o que precisa, e pronto. Então, aí nós já temos outro parágrafo. Quanto à sensação da impunidade, nós podemos lembrar que, como a justiça no Brasil já é conhecida como a justiça lenta, né, morosa, os casos demoram para ser julgados ou demoram para ser investigados, para poder aplicar a justiça realmente. Então, vai dando aquela impressão de impunidade, aquela sensação de impunidade, aquela sensação de que pode-se fazer qualquer coisa nesse país. Pode-se fazer qualquer coisa que não vai dar em nada, não, certo? Ou então, quando também vai ser punido, nós temos, às vezes, as leis muito brandas, né? Ou seja, às vezes, crimes muito terríveis que assombram a sociedade, a gente costuma achar que as leis foram brandas, e aí deveria ser mais rigorosas. E falta também um sistema prisional que possa reeducar, né? Sistema prisional que pudesse realmente reeducar, né? Então, falta um sistema prisional que reeduque realmente o infrator das leis, porque aí né, a pessoa que cometeu o delito, vamos colocar assim, porque em se tratando de menor de idade ou maior de idade, nós temos termos diferentes, então só vou colocar o sistema prisional que não reeduca o bastante, ou seja, o suficiente. Por quê?
falta ali uma instrução, falta trabalho. Então, tudo isso, é claro que nós sabemos que há várias penitenciárias em que isso funciona muito bem, o estudo lá dentro, o trabalho, mas são muitas, mas a maioria não é assim, e a maioria das pessoas que cumprem pena saem depois que terminou a sua pena, do mesmo jeito ou pior do que entrou lá. Então, quer dizer que isso aí vai dar um número grande de reincidência de pessoas que voltam para o sistema prisional, mostrando que as taxas de criminalidade não diminuem, então a tendência é só aumentar. Então, isso aí tudo é aquilo que você pode ter pensado para você escrever o seu texto. Aí, então, na hora que você pensou isso aqui, pode considerar que você está com o texto pronto, porque agora, para que você faça a introdução, é você vir aqui e fazer uma abordagem no tema ou na sua tese, né? Você tem uma tese que você não acredita que as coisas poderão mudar positivamente se o Brasil continuar só tentando combater o crime e não começar a combater as causas desse crime. Então, pronto, você faz uma abordagem lá no tema, na tese, aí você apresenta os argumentos que você decidiu que vai utilizar ao longo do seu desenvolvimento para comprovar esse tema, essa tese sua, ok? E aí você tem a sua introdução pronta. Aí depois você vai para a conclusão, que você precisa então utilizar. Por exemplo, você pode começar com um logo, né? Aí você faz uma reafirmação daquele tema, como é aquele caso de não vai corrigir se o problema não vai se corrigir se não mudar a forma de atacá-lo. Em vez de atacarmos o problema, devemos atacar as causas dele. Assim, sim, poderemos ter uma redução, né, gradativa ao longo do tempo das taxas de criminalidade entre os jovens brasileiros e termos um futuro melhor. Bom, depois então que você colocou seu conectivo conclusivo, você reafirmou o tema, né? Aí você vem, como nós já comentamos anteriormente, você vem apresentar uma possível solução para o problema. Então, você pode começar o período seguinte, nesse parágrafo, como exemplo, cabe a quem, né? Por exemplo, cabe ao governo federal, vamos supor, né, que você vai abordar o governo federal, mas também você sabe que o governo não é responsável sozinho para acabar com esse problema. Então, aí você vai ver quem mais pode participar dessa execução de ações que resolvam esse problema. Então, você pode pensar, por exemplo, no Ministério do Desenvolvimento Social, lembrando que eu estou abreviando aqui só para adiantar, mas na redação você não pode, desenvolvimento social, também o da educação, né, com um plano educacional mais eficaz. Pronto, aí você apresenta quem poderá resolver o problema e, por fim, você coloca também, para fechar, como seria, né, o resultado, ou seja, depois que observou que fez tudo isso aí, o resultado. Assim, poderemos, né, ter uma sociedade mais justa e igualitária, assim os jovens poderão ter um destino melhor nesse país e o Brasil vai, né, como diz, ter uma outra cara, tanto aqui como lá fora, o que é positivo para todos nós, certo? Então, aí agora você, com essas ideias passadas, faça a sua redação e na próxima aula nós teremos eu farei, né, com base nisso que nós discutimos agora, faremos juntos uma aqui e você confere se ficou parecido ou não.
Ok? Então, até a próxima aula.